Oi gente, aqui estou de novo para mais um vídeo de explicando God para o meu namorado e hoje eu vou abordar a polêmica teoria R mais L igual a D. Bem, essa ideia não é realmente nova, mas ela ganhou mais atenção recentemente depois de um vídeo que gerou muito bafafá nos fóruns do Preston Jacobs, que vou colocar o link aqui embaixo. Ele é uma grande fonte para essa explicação. Bem, R mais L igual a D, em grande medida, é fruto da insatisfação do Preston Jacobs e de muitos outros com algumas falhas em R mais L igual a J. Por que eu falo isso? Em princípio, essa teoria parece perfeitinha, redondinha. O filho do gelo e do fogo, Rhaegar mais Lyanna, tá o Jon, que é o príncipe que foi prometido. Sim, muito bom, parece perfeito. Mas a equação ela não é tão redonda assim. Primeiro porque ela não se resume a isso. Ela tem mais componentes. E depois porque esses componentes eles não se encaixam, alguma coisa fica estranha ali, não, matematicamente não fecha a conta, para assim dizer. E por que eu digo isso? Para começo de conversa. O Jon, ele é um personagem evidentemente especial, a gente vê isso em todo o arco da história dele. Mas ele não parece especial no sentido de ser o herdeiro do trono, um príncipe do gelo e do fogo, príncipe prometido. Mas alguma coisa mais ligada estritamente aos Stark. Por que eu falo isso? Porque logo no início do primeiro livro, A Game of Thrones, o Mestre Luwin, lembra dele? Ele manipula o Ned falando que o Benjen queria que o Jon fosse para a muralha. Só que o Benjen não falou nada disso. Na verdade, o que o irmão mais novo do Ned falou pro Jon, para ele viver um pouco, ter alguns filhos bastardos, conhecer algumas mulheres, antes de entrar para a muralha para saber exatamente o que ele estava perdendo com aquela escolha. E quando o Luwin, ele na verdade manda o Jon pro exílio com essa manipulação, ele lembra muito a decisão do avô do Aemon, o Maester da muralha, de enviar um dos netos dele para a muralha porque havia um excesso de Targaryens em King's Landing. Começa a ficar estranho aí. Além disso, em vários momentos do primeiro livro, A Game of Thrones, o Ned, o Ned nunca pensa no Jon como filho dele. Ele só fala que o garoto tem sangue dele. Mas, por outro lado, ele não pensa no Rhaegar como pai do Jon. O que, além disso, o Edward fala que não pensa no Rhaegar há anos. Não pensa no Rhaegar nem como pai do Jon e nem considerou um mínimo pensamento no cara há anos. O que é muito esquisito se você pensar que o Ned está criando o filho do Rhaegar, né? Com a irmã dele. Então, mas tudo bem. Até então, a gente pode pensar que ele também não pensa em ninguém como a mãe do Jon. Ele pode não pensar em ninguém como o pai do Jon. É razoável. Agora, em segundo ponto, o que aconteceu entre o Rhaegar e a Lyanna, desde o início foi muito esquisito. Além do que eu comentei no vídeo anterior, demorou quase um ano depois do torneio de Harrenhal para o Rhaegar sequestrar a Lyanna. Achei esquisito, ele não estava muito apaixonado por ela, ou então muito desejoso de cumprir a profecia. Por que demorou um ano para isso acontecer? E um terceiro ponto mais detalhista, que eu vou ter que me alongar um pouco. Depois que o Ned encontra a irmã morrendo na Torre de Joy e faz uma promessa a ela, como a gente vê nos flashbacks, ele vai encontrar uma mulher chamada Ashara Dayne. Quem é Ashara Dayne? Ela foi uma dama de companhia da princesa Elia Martell, a esposa do Rhaegar, e também estava presente no torneio de Harrenhal, junto com toda a família Stark. Inclusive, ela teria dançado com o Eddard e o irmão mais velho dele, o Brandon. E
essa mulher, é dito depois pelo Barristan Selmy, que foi apaixonado por ela, que um dos Stark desonrou ela, ou seja, a desvirginou. E ela teria dado à luz a uma filha que morreu logo após o parto, ou já nasceu morta. E ela teria ficado tão desorientada pela dor que teria cometido suicídio logo depois. Inclusive o Selmy pensa que se ele tivesse declarado os sentimentos que ele tinha para Shire antes, isso não teria acontecido. Ele podia ter impedido que um dos Stark, que ele não especifica qual, a desonrasse. Bem, mas antes da Shire cometer suicídio, o Ned vai encontrá-la em Starfall, que é o castelo da família dela, e devolve a espada ancestral da família Dany, que ele recuperou depois que matou o irmão dela. Bem, depois, como eu já disse, ela comete suicídio, tanto pode ser pela morte do irmão, ou se está na história do Selmy, porque ela teve um bebê morto, uma menina morta, e o Ned volta para o Winterfell com o Jon, e se recusa para sempre a falar quem é a mãe dele. Bem, com essa cadeia de eventos eu consigo entender bem porque aparentemente metade de Westeros acha que a Shara é a mãe do Jon. Por outro lado, os Dany restantes, eles parecem ser muito eles parecem gostar muito dos Stark, especialmente do Ned. Inclusive o herdeiro dos Dany se chama Ned, tem o apelido Ned, né? Se chama Eddard no caso. E por que isso aconteceria se o Ned ter desonrado a irmã deles e provocado o suicídio dela? Isso não faz sentido, assim. Mesmo que o Ned tenha devolvido a espada mais fantástica da família deles, do irmão falecido da Shire, para compensar isso, nunca compensaria a morte da Shire que aconteceu depois. Então, qual é a conclusão? O Ned fez algo maior dos Dany do que simplesmente devolver uma espada ancestral valiosíssima. Bem, além disso, existe essa promessa que o Ned fez para Lyanna, né, que a gente não sabe qual é, que não foi divulgado nos livros ou qualquer outra fonte do autor. Mas dá pra perceber que ela não tem nada a ver com o Jon. Por que eu falo isso? Os sonhos da promessa que o Ned tem no primeiro livro, eles nunca têm o efeito de levá-lo até a muralha para perto do Jon, para protegê-lo. Ao contrário, os fazem ficar em King's Landing. Por exemplo, pouco depois que o Robert ele resolve assassinar a Daenerys porque ela ficou grávida do Drogo, o Ned renuncia ao cargo de irmão e fala em voltar para Winterfell. Mas, no meio do caminho, ele é feito pelo Jaime Lannister, que está meio irritado, porque o irmão dele foi sequestrado pela Catelyn, e quebra a perna do Ned. Logo, ele tem que ficar um tempo em recuperação. E nessa recuperação, ele tem um sonho febril, que ele recorda a Torre de Joy e essa santa promessa que a gente não sabe qual é. E depois disso, o que ele faz? Para a muralha? Não. Ele fica na capital. Continua lá. Mesmo pensando que falhou na promessa, ele não vai fazer nada relacionado ao Jon. Na verdade, depois que o Jon vai para a muralha, é como se a história dele e do Ned se separassem totalmente. Então não faz muito sentido que a criança que ele esteja de proteger, que é uma interpretação comum dessa tal promessa que a Lyanna pediu para ele fazer, não faz muito sentido que essa criança seja o Jon, já que o Ned não faz realmente nada para proteger o Jon em torno do em decorrência dessa promessa. E de repente não acontece nada. Na verdade, a única criança que ele pensa relacionada a Lyanna e a promessa é exatamente a Daenerys.
Então, entramos finalmente em R mais L igual a D. Agora, vocês podem perguntar, como isso é possível? Todo mundo sabe que a Raela e o Aerys são os pais da Daenerys. Todo mundo sabe mesmo? Assim, não sei, porque também nessa história também tem várias coisas estranhas. Por exemplo, depois que a Raela teve o Rhaegar em 1259, depois da conquista, acho, se não me engano, foi isso. Ela e o Aerys tiveram mais alguns problemas para ter crianças, mais herdeiros. Nos 17 anos que seguiram ao nascimento do Rhaegar, a Raela teve muitas gestações, mas normalmente elas terminavam em abortos ou bebês que nasciam mortos antes do tempo. Então, por exemplo, em 263 depois da conquista, um aborto. No ano seguinte, outro aborto. Em 217 ela teve uma princesa que não viveu muito. Em 269 ela teve um príncipe que não viveu muito. Mais uma questão de ser morta em 270, outro aborto em 271 e assim continua uma sucessão de crianças mortas e abortos até que o Aerys, ele se arrepende do comportamento anterior dele, ele maltratava a esposa e tinha amantes. E depois que ele se arrepende, ele jura que vai parar de fazer isso. Ele não vai ter amantes e vai ser a única mulher que ele vai dormir a partir de então vai ser a Raela. Isso foi em 265 depois da conquista. Logo no ano seguinte, o que acontece? Viserys nasce. E, bem, depois do nascimento desse segundo príncipe, o Aerys ele fica meio paranoico, achando que vão envenenar o garoto e tal. E a loucura dele vai piorando muito. É uma questão progressiva. E ele retorna com o comportamento anterior dele com a Raela. Na verdade, ele piora, porque ele começa a estuprá-la sistematicamente, principalmente depois que ele executa alguém queimado. E nesses anos, acredito que sejam 6 ou 7 anos desse padrão horrível, a Raela não engravida uma única vez. Ela parece ter um útero bem sensível nesse ponto de vista, porque ela não engravidaria ou conseguiria levar uma gestação até o fim se o casamento dela não estivesse bom, se ela não estivesse sendo bem tratada. A Daenerys, ela ter sido concebida na linha do tempo tradicional em decorrência de um estupro, do último estupro que o Aerys infligiria à esposa no dia seguinte que ele queimou o pai do Ned, Rickard. E a Raela ter fugido para Dragonstone e lá Daenerys ter nascido perfeita, saudável, 9 meses depois. Agora, não é muito conivente que depois de uma história genealógica tão trágica, a Daenerys sendo nascido perfeita da mãe dela? Eu acho muito, muito esquisito essa história. E, bem, além disso, a gente não tem realmente como confiar nas histórias de infância da Daenerys. Porque o único depoimento que a gente tem é do Viserys, e o Viserys simplesmente não é confiável. Ele já provou mais de uma vez que ele é um mentiroso. Por que eu falo isso? Porque ele repete várias vezes que a Daenerys passou a infância em Bravos. Só que isso é mentira. Porque a Daenerys lembra, eu lembro do meu quarto em Bravos, a casa da Porta Vermelha, e tinha um limoeiro nascendo do lado de fora do meu quarto. Só que não tem árvores em Bravos. Nenhuma. Porque é uma terra estéril, fria, um clima terrível e nada nasce lá. Então, conclusão, Daenerys não cresceu em Bravos. Viserys mentiu pra ela. Então, o que mais ele pode ter mentido, né? Então, nesse sentido, a gente pode acreditar que tenha tido algum tipo de troca do filho que a Lyanna, filha no caso, que a Lyanna deu à luz, e ela foi substituída
pelo bebê inexistente da Raela, ou mesmo por um natimorto, como é comum. Mas e o John? De onde o John vem? Bem, parece provável que o John seja fruto de outra equação, não tão perfeitinha assim, que é B mais A. No caso, Brandon mais a Shara. Parece sentido? Eu sei. E também que não ajuda é a pressão do vídeo ter mais de 15 minutos e eu mal expliquei direito R mais L igual a D. Então, eu acho que eu vou ter que fazer um outro videozinho para explicar B mais A igual a J. Então, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.